Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria imensa poder compartilhar com os nossos pastores presidentes essa plataforma para poder falar a palavra de Deus. Acredito que dentre os presidentes do Norte, eu sou um dos mais novos de idade e também de ministério. Mas fico grato, pastor Tiago, pela confiança, grato, pastor Eurico, e ao meu pastor presidente do estado, pastor João de França, pela confiança em nos ceder a oportunidade de dirigir uma igreja e administrar um trabalho para a glória do nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor Juarez Costa, também do pastor Boaventura, aqui de Alta Floresta, que a gente vem conversando já há meses acerca da organização da Croadenorte, com relação à mídia, inscrições, publicações. Agradeço também pela minha equipe que está comigo aqui. É o nosso primeiro ano trabalhando junto. Com certeza não vai sair tudo perfeito. Estamos aprendendo muita coisa. Não somos profissionais da área da comunicação. Nós somos voluntários para fazer alguma coisa para o reino de Deus e pedimos que os nossos irmãos orem em favor da nossa equipe para que nós possamos desenvolver aí um bom trabalho. Peço por gentileza, se possível, ficar de pé para lermos um texto da palavra de Deus que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículos de número 57 até o versículo de número 62. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Quem encontrou, diga comigo amém. Diz assim: quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncie o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: ninguém que ponha a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Podeis assentar. O Senhor Jesus estava, dentro desse contexto, voltando para Cafarnaum. No meio do caminho ele curou um leproso. Na chegada em Cafarnaum, ele encontra um centurião que clama pelo seu servo, pela cura do seu servo. Jesus libera o milagre para o servo do centurião. E as multidões começaram a chegar e cercar a Jesus. Ele libera a sua palavra e de repente várias pessoas endemoniadas estavam naquele lugar, naquele dia, e Jesus, com uma palavra, segundo o texto de Mateus, capítulo de número 8, Jesus libera uma palavra e liberta todas aquelas pessoas. Então Jesus chama os seus discípulos e diz:
vamos para o outro lado. Enquanto Jesus está se preparando para sair para o outro lado, chegou um certo escriba, um homem religioso, que tinha conhecimento das leis de Deus, e diz para Jesus: eu te seguirei aonde quer que fores. Eu te seguirei aonde quer que fores. Eu quero falar nesta tarde, queridos irmãos, um pouco sobre a chamada de Deus para a nossa vida, englobando alguns aspectos que acontecem com muitas pessoas, pelas quais muitas começam e não dão sequência, param no meio do caminho, não entendem a chamada de Deus, ou de certa forma têm até o desejo de fazer, mas Deus não o chamou para aquela área. E o importante é sabermos para que Deus nos chamou, para onde Deus nos chamou, o que Ele realmente quer que eu faça. Hoje pela manhã, ouvindo tantos pastores nos trazendo ensinos maravilhosos, nós paramos para entender que o Senhor tem uma vocação específica para cada um, uma vocação específica para cada um. E Jesus aqui neste contexto da autorrenúncia, Ele vai dar uma resposta a esse homem que tinha conhecimento da lei, que viu Jesus liberar uma palavra para o filho do centurião, o servo do centurião, que viu Jesus expulsar demônios de várias pessoas que estavam possessas, que viu Jesus operar maravilhas, e isto lhe criou um desejo no coração: eu vou seguir esse homem. Esse desejo chamado de emoção, esta chamada movida por emoção, daquilo que se vê, daquilo que se é visível aos olhos, mas você não sabe os bastidores do que é ser chamado, ou para ser chamado para determinada área. Eu poderia dizer, quando nós falamos acerca dos dons de milagres, quando alguém diz: eu gostaria de ser usado em milagres, é muito lindo você ver as pessoas serem usadas por Deus na operação de maravilhas, curando enfermos, libertando cativos, mas e os bastidores? E a autorrenúncia? E o preço pago para se ter determinada chamada? Quando aquele homem fala para Jesus: eu te seguirei aonde o Senhor for, Jesus vai ser enfático em dizê-lo: a minha jornada, a minha caminhada, ela é longa, o meu paradeiro não é fixo, eu não tenho uma morada fixa nesses lugares que eu vou. Jesus estava dizendo: eu sou um pregador itinerante, que vou aonde o Pai me manda, e não vou preparado para ser bem recebido, não vou preparado para ser bem tratado, e não vou ser bem tratado em todos os lugares que eu for. Aliás, em algumas aldeias, Jesus sequer pôde entrar com os seus discípulos. Jesus diz: você não está pronto para isso. Isso que você está sentindo é apenas emoção, emoção de um congresso, emoção de um momento, de uma ênfase de glória. Mas a chamada, Jesus estava dizendo para ele, é muito além do que você está vendo aqui. Jesus está dizendo: o meu ministério não é apenas de maravilhas, o meu ministério é de perseguição. Ele diz: as raposas, elas têm os seus covis, os lobos têm a sua toca, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça.
E isso não significa que Jesus não tinha uma casa, isso não significa que Jesus não tinha uma morada, mas significa que Jesus passava pouquíssimo tempo em sua casa. E quando estava na sua casa, a casa estava lotada de gente, querendo uma palavra, querendo um milagre, querendo ver um sinal do céu. E a chamada pela emoção, o desejo de fazer, muitas vezes pode trazer as pessoas a entrarem numa caminhada da qual não darão conta de seguir. E quando o Senhor Jesus fala para esse homem que tinha conhecimento das Sagradas Escrituras, que tinha conhecimento da lei, e o Senhor o dispensa, Jesus o dispensa, diz: você não sabe o que você está pedindo, esse ministério que você quer não é para você, você acha muito bonito, mas não serve para você. E depois Jesus vai virar para o lado, deixando aquele, olha para outro e diz: vem você. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque o Senhor Jesus, Ele sabe onde vai colocar cada um na sua obra. Ele sabe aonde vai alocar cada obreiro na sua seara, dentro do tempo oportuno. E como ouvimos falar nesta manhã aqui, está tudo no controle do Senhor. Passa pastor, vem pastor, mudam-se lideranças, mas o controle continua na mão do Senhor. E Ele continua comissionando as pessoas que Ele quer para a sua obra. Ele chama, Ele vocaciona, e Ele diz: você vai para esse ministério, mas você não, você fica aqui. O difícil é quando algumas pessoas não querem entender, quando o Senhor diz um não: esse não é para você, você fica aqui. Eu comecei a cooperar na obra de Deus, eu tinha 14 anos de idade. Venho de uma família de crentes. Meu saudoso vô Augusto Herculano foi pastor no Paraná por 50 anos. Mas a minha família, os meus pais estavam afastados da igreja. Com 13 anos eu aceitei a Jesus. Com 14 anos eu comecei a cooperar. E pastor Tiago, eu tenho saudade, sinceramente, de ser um cooperador e um diácono, e fazer o trabalho de um cooperador e de um diácono. Do meu coração, tenho saudade. Sabia da chamada ministerial, porque o Senhor falava comigo. Sabia da chamada para a obra missionária, a qual eu já fiz parte, porque o Senhor falava comigo. Mas o que eu queria mesmo era ficar servindo a igreja local. Servindo a igreja local. Mas nós não fazemos o que nós queremos. Nós não ficamos aonde nós queremos. Quando nós ouvimos a voz e o chamado do Senhor, e quando o Senhor diz: vai, simplesmente nós temos que ir e fazer o que o Senhor está mandando. Uma certa feita alguém me questionou quando eu aceitei ir para o campo missionário: você tem certeza disso? Você vai para um lugar difícil, longe da sua família, só você e sua esposa. Deus falou alguma coisa com você? Eu disse: Deus falou sobre obra missionária comigo por muitos anos, mas especificamente sobre o lugar aonde eu estou indo, não. Mas então por que você vai? Eu vou porque o meu pastor presidente disse que eu tenho que ir, e que Deus falou com ele que sou eu a pessoa quem vai. E se Deus mostrou para o meu pastor, com certeza ele vai me honrar, vai dar certo. Se eu estiver debaixo de uma obediência, debaixo de uma diligência, debaixo de uma ordem divina, as coisas darão certo. Irmãos, quando nós estamos caminhando conforme o chamado do nosso Senhor e debaixo da orientação do ministério, não tem como dar errado.
só mesmo se sairmos de dentro do propósito que Deus nos chamou. Mas quando estamos dentro do propósito, Deus honra, mesmo na sua pequenez, mesmo nas suas falhas, mesmo no seu pouco conhecimento. Deus te capacita e te enche de graça para fazer a obra dele e o nome dele ser glorificado. Então a obra do Senhor não é feita por emoção. Emoção é uma coisa passageira demais. A obra de Deus também não é feita por intelecto. A obra de Deus é feita por um chamado específico, por meio da fé. Você não vê, você não sabe no que vai dar, mas você acredita numa palavra de Deus sobre a sua vida, e vai e faz, e Deus te honra. Quando o Senhor fala sobre a sua posição ou a sua condição, Ele está dizendo para todos nós obreiros, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, todos aqueles que resolveram fazer alguma coisa para o reino de Deus, cooperar de uma forma ou de outra, que você terá dificuldades, que você enfrentará barreiras, mas que o verdadeiro obreiro é aquele que compreende estas coisas e continua seguindo em frente. O Senhor diz: vem e segue-me. E aquele moço responde: deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E aqui é importante a gente compreender que esse moço não estava aguardando uma sepultura ou um velório que estaria acontecendo naquele dia. O que ele está dizendo aqui é que eu tenho uma família para cuidar, o meu pai é de idade, eu vou esperar o meu pai falecer. Depois que o meu pai falecer, então eu sigo o Senhor. É o mesmo que alguns possam dizer assim: os meus filhos são pequenos, depois que os meus filhos estiverem formados, eu vou seguir o Senhor. Eu tenho um pai e uma mãe de idade e eles são doentes, eu não posso deixá-los, depois que eles morrerem eu vou fazer a obra do Senhor. É o mesmo que dizer: eu tenho que colocar as minhas contas em dias, organizar as minhas finanças, e depois que tudo estiver em ordem, então eu vou fazer a obra do Senhor. O Senhor está dizendo para nós: a minha chamada é já, é agora. Abre mão do que é necessário ser aberto para fazer a minha vontade. Eu sempre digo lá em Trivelato para os irmãos: quando eu abri mão de ser profissional em uma determinada área, aceitei o chamado de Deus, junto com isso veio um pacote de situações, de adversidades. Mas também, meus queridos irmãos, aquele que me chamou, que me contratou para esta obra, que me garantiu a prosperidade da obra, é Ele quem cuida dos meus pais, é Ele quem cuida dos meus filhos, é Ele quem cuida das minhas finanças, é Ele quem cuida de todas as coisas que eu deixei para trás, para resolver fazer a obra. Porque quando você prioriza o reino prioriza as suas coisas. Quando você prioriza o reino, Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua finança, Deus cuida da saúde do seu lar. Ele entra com providência se você prioriza o seu reino. Mas numa chamada sem emoção, uma chamada convicta, na certeza de que Deus te chamou para determinado propósito, ainda que você não queira. Ainda que você não queira, aceita o chamado de Deus, porque vai ser o melhor lugar para você estar. Quando o Senhor Jesus fala isso,
O moço diz: eu vou esperar o tempo passar, depois vou fazer a sua obra. Meus queridos irmãos e obreiros, nós estamos vivendo em um tempo de escassez, de pessoas que desejam o ministério. Pergunta-se à juventude: quem quer ser um obreiro? Poucos querem. Pergunte-se às moças: quem quer casar com um pregador? Não se encontra. Está havendo uma escassez no ministério, e é necessário que esta geração se levante para desejar o reino de Deus nesse tempo do fim. Quem vai fazer a obra depois de nós, se Jesus não voltar? E o Senhor continua vocacionando. Sabe qual é o problema? É que sim, o Senhor chama, sim, o Senhor escolhe alguns, sim, como este Jesus olhou e disse: é você que eu quero. Ele disse: não, Senhor, mas agora não, agora eu não posso, agora eu não vou. O Senhor continua chamando, e o Espírito Santo de Deus me mostra nesta tarde que tem muitos dizendo: não, agora não. Está patinando, Deus falando, e você continua insistindo e dizendo: agora não, Senhor. Este é o tempo oportuno de Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui. E então o Senhor vai colocar alguém para te chamar e dizer: faça tal coisa. Quando você se dispor, então alguém vai te chamar. Mas enquanto você não se dispor, não vai aparecer ninguém para te vocacionar. O Senhor Jesus então diz: deixa que os mortos sepultem os seus mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Olha a ordem do Senhor. Deixe isso tudo de lado. Você que tem uma chamada de Deus, vai e anuncie o reino de Deus. Mas alguém disse que é para mim fazer outra coisa. Não importa o que estão dizendo, ouça a voz de Deus. Tu, porém, vai e anuncie o reino de Deus. E outros chegam em Jesus e dizem: Senhor, eu também vou te seguir. Eu quero te seguir. Mas deixa primeiro eu despedir dos da minha família, ou da minha casa. Deixa eu dar mais uma organizada aqui, Senhor. Meus queridos irmãos, a chamada para este tempo, ela é muito imediata. Não devemos querer colocar muitas coisas no lugar, ou organizar muitas coisas, para depois resolver fazer a chamada de Deus na nossa vida. Faça o que Deus está mandando, e veja o que vai acontecer. Isto é fé, um passo de fé. Aceite a chamada, um passo de fé. E eu termino com o ponto principal desse contexto. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que decide pôr a mão no arado, eu acho que eu vou cooperar, mas continua olhando para trás, é apto. O que é ser apto? Não tem capacidade. Enquanto você continuar olhando para trás, você não vai ter capacidade, não terá currículo. Enquanto você ficar preocupado com as coisas que ficaram para trás, inclusive as marcas ministeriais, inclusive as perseguições, inclusive os sofrimentos, enquanto você ficar olhando para trás, você não terá capacidade de receber a orientação e a capacitação que o Espírito Santo está te dando para coisas novas para frente.
Se o Senhor te chamou para a sua obra, coloque a mão no arado e continue olhando para frente, olhando para Cristo, olhando para o autor, olhando para o consumador da nossa fé. Continua firme. Está pesado, continua firme. Está difícil, continua firme. Está suado, continua firme. Tem um ditado muito antigo que diz que quem trabalha não tem tempo para reclamar. Quem se ocupa com o trabalho não tem tempo para reclamar. As pessoas mais ocupadas são as pessoas que menos reclamam. As pessoas que estão mais envolvidas são as pessoas que não enxergam as dificuldades como as outras. As pessoas que estão envolvidas no reino estão olhando para a frente, estão com a mão no arado, está fazendo. Ele sente o vento, como o pastor Daniel pregou ontem aqui. Ele sente a dificuldade, mas ele continua firme, está com a mão no arado, continua em frente, continua arando a terra, continua preparando. E um diz: até quando, Senhor? Eu vou continuar nesse ministério. O Senhor diz: continua aí, enquanto eu te deixei aí. Não olhe para trás, não retroceda na chamada, não volte atrás naquilo que o Senhor falou contigo. Verdadeiramente foi o Senhor que te chamou. Lembra quando o Senhor falou contigo do chamado do ventre de sua mãe? Foi Ele mesmo que falou, não há dúvida sobre isso. Mas as coisas para mim não estão dando certo ultimamente. Pois é, talvez você perdeu o foco daquilo que o Senhor tinha te chamado para fazer. Volte a fazer o que o Senhor te chamou para fazer, e o reino de Deus vai crescer, o nome do Senhor vai ser glorificado, e você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Tem muita gente envolvida, mas pouca gente comprometida. Entre no meio daqueles que estão comprometidos. Temos ouvido tantos ensinos no dia de hoje sobre você chegar mais perto, porque quando você chega mais perto do seu pastor, você está chegando mais perto da obra. Quando você desliga o seu telefone para não atender o pastor, é porque você não quer saber de obra. Quando o pastor liga e você faz de conta que você não viu, é porque você não quer saber da obra. O pastor só lembra de mim quando tem coisa para carregar. Pois é, meus queridos, é a obra. Começa desta forma, começa desta maneira. O envolvimento voluntário no reino de Deus, o envolvimento voluntário no reino de Deus levantará a sua vocação. E eu termino aqui, pastor Tiago, dizendo que eu acho muito importante que os obreiros estejam ocupados, porque o obreiro que está ocupado na obra, ele não tem tempo para falar mal do ministério, ele não tem tempo para ficar olhando as pequeninas coisas e colocando as suas observações. Ele está envolvido na obra, ele não pode parar, como Neemias não pode descer. Ele está envolvido de tal maneira que nada nem ninguém irá prejudicar o seu trabalho. A palavra de Deus que eu quero liberar aqui nesse meu período: se envolva na obra. Você pode fazer tal coisa? Posso. Você sabe fazer? Não sei, mas eu aprendo. Mas você pode mesmo? Posso. Seja voluntário, e você vai descobrir o que Deus tem, a chamada específica para a sua vida. Muitos de nós demoramos às vezes anos para descobrir para que Deus nos chamou. E muitos por muitos anos vêm sendo enganados, achando que a sua chamada é para determinada área, insistindo em alguma coisa que Deus não lhe chamou para fazer.
Ouça o que o Senhor diz para você nessa noite. Ele tem uma chamada específica para a sua vida. Aceite a chamada de Deus. Aceite o serviço do Senhor e seja abençoado em o nome de Jesus.